Alô, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Setup 123 Forex. Aqui é o trader Alexandre Viana e hoje estou gravando para tirar algumas dúvidas aí das pessoas que já fizeram o nosso curso, que seguem as nossas dicas pelo WhatsApp, tá? E falar um pouquinho dos movimentos que aconteceram durante a noite. Muita gente mandou aí umas mensagens, né, preocupado porque foram movimentos atípicos e tudo mais. Então vamos dividir em pares, tá? Primeiro vamos falar sobre final de mês. Final de mês, gente, normalmente bancos, grandes instituições financeiras, traders que trabalham para fundos ou trabalham em casa, mas que tem um valor de capital grande, tá? Eles realizam os lucros, ok? Então eles sabem que em determinadas regiões do mercado, muita gente ainda continua achando que o mercado vai ficar vendedor ou comprador, não enxerga isso graficamente. E aí eles vão lá e fazem umas contraordens assim absurdas e retiram dinheiro de vocês do mercado. Como é que a gente se protege contra isso, né? A gestão de risco é justamente para que você se proteja desse tipo de... É muito complicado, né? Eu não gosto de usar essa palavra porque aqui no Brasil a palavra especulação tem uma conotação negativa, né? Mas eles não estão errados, né? Porque faz parte, é uma das estratégias, não é você especular e tirar o dinheiro do outro, porque isso aqui é uma troca. Quando você ganha, você está tirando o dinheiro de quem fez alguma operação contrária, tá? E eles fazem a mesma coisa. Então por isso que o mercado acaba tendo esses movimentos bruscos e inexplicáveis, principalmente no final do mês. O pessoal passa a régua, fecha a conta, ok? E vai curtir o sábado e domingo, enquanto aí muita gente fica chupando o dedo, né? Fica meio triste, tá bom? Então vamos dar uma olhada hoje no mercado, tá? A semana toda eu falei de dois pares, tá? Eu dei aula ontem, eu deixei aqui alguns pares aí para quando eu fiz a análise, né? Então nós tivemos um movimento brusco, basicamente de quantos pips? Em torno de 81 pips, mas ele iniciou o movimento dele aqui e subiu aí praticamente quase 152 pips, tá? Bom, primeiro, se você faz uma análise correta do mercado, você tá com... Se tocar no teu TP2, você não tem estresse, porque você de três partes, de três ordens que você abre, duas você já pegou, então você não teria estresse algum, certo? Outra coisa, a análise gráfica e a gestão de risco sempre vão te ajudar a escapar dessas armadilhas. Então, eu deixei aí no áudio para o pessoal do grupo, né, que trabalha aí, que nos prestigia aí, tomar um pouco de cuidado, tá? Porque às vezes o mercado está ali numa região de suporte, de resistência, tá? Então você não sabe se ele vai fazer o que? Um bounce, tocar nessa região e voltar, ou ele vai fazer um breakout, continuar a tendência natural dele. Então praticamente a gente, falando aqui no caso do ouro, tá? Só para vocês terem uma ideia, então o ouro ele estava ali naquela região, aí de repente, vamos jogar aqui por 4 horas, tá? Ele praticamente ainda não fez nenhuma boa retração, vai lá para o H1, tá? A nível de tempo gráfico, a gente olha aqui no H1, vou aumentar aqui um pouquinho, tá? A tua linha de tendência muda um pouco o ângulo, mas também nada de extraordinário, e aqui foi mostrado que aqui tinha uma lateralização, o mercado poderia vir para baixo, tá? Ontem eu falei isso gravando aí para algumas pessoas, e agora ele se encontra aqui no H1, novamente lateralizado, tá? Fez um movimento brusco de alta. Então, o que você pensa, né? Eu falei, pô, como é que eu vou trabalhar aqui? Então vamos lá. Se você olhar para o histórico passado, você vai ver aqui o teu
suporte, a tua resistência, e do H1 você vai jogar para o teu M5. Perfeito, tá? Fica bem clara a lateralização. Lembrando que eu estou usando uma estratégia bem simples, com aquelas 4 médias móveis que a maioria de vocês já está acostumado a entender. Então eu tenho média móvel de 200, 633, 12 e 36. Bom, como é que eu vou entrar fazendo as operações? Bom, se o mercado ele está vendedor, ok, e está subindo, eu tenho que ter consciência que eu vou estar fazendo uma contratendência. E como é que eu faço uma contratendência? Primeiro, eu tenho aqui uma linha de resistência, eu vou esperar quebrar essa resistência. Se ficar acima de 633, melhor, tá? Para quem gosta de fazer scalp. Se ele fizer um pullback, se ele fizer não, você tem que aguardar ele fazer um pullback. Eu estou aqui no M5 e eu estou pensando no seguinte, ele pode romper essa média móvel de 633, já tem uma resistência aqui, então ele vai romper essa resistência, vai transformar essa resistência aqui num suporte e vai me dar um ponto de entrada aqui para eu comprar, se for o caso. Caso não aconteça isso, você vai ter que esperar o quê? Se você for uma pessoa que esteja fazendo scalp, essa aqui é o teu suporte do semanal. Vai transformar o teu suporte numa resistência, ele cai, volta e você entra comprando. Aí todo mundo fala, pô, mas às vezes cai muito, sobe muito rápido. Claro que acontece isso, mas o que eu estou falando? Eu estou falando que um ponto de venda, um ponto de compra a partir dessa região é interessante e um ponto de venda a partir dessa região é interessante. Mas se eu estou no M5, eu estou vendo que o par está subindo e eu fico olhando para o M5, não, eu tenho que ter atitude de trader. O que eu faço? Eu vou lá para o M1, ok? E no M1, se ele tocar na média móvel, aqui ó, começar a me dar um ponto de entrada, fazer um belo setup, ó, já tive um cruzamento das médias móveis de 12 e 36 e começar a subir, é porque ele está com força compradora, ele não vai voltar na média móvel de 36. Mas eu fico olhando para o M5 e falo assim, pô, eu não entrei, mas você não entrou porque o que acontece? Lembre-se que aqui você vai bater com uma resistência em M5. Tá? Então 1,252,42 é uma resistênciazinha. Beleza. Vai lá no teu M1, 1,252. Opa, perdão que eu não marquei. Vamos voltar aqui, M5. Marca essa resistência da média móvel de 633, tá? 1,252,42. Então você quando clicar no M1, para a pessoa que vai fazer um scalper, alguma coisa, tem que ficar acima desse nível, ou seja, olha só, a partir do momento que ele romper este nível aqui e fizer um pullback e ele ganhar uma força para fazer o que? Um respiro do mercado, tá? Você vai e pode fazer as suas compras. Então, o que eu fiz? Eu esperei o M5? Não, eu marquei no M5. Isso aqui, se ele ficar acima desse nível, ó, olha que interessante. Eu já sei que ele quebrou, que ele rompeu o M5, porque ele está com força compradora. Ok? Então é super importante você entender isso, esse conceito, não ficar esperando ter uma atitude para o mercado, tá bom? Então ele não volta, você fica aqui no M5, ele estoura o teu nível de resistência, continua subindo, 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 e você fala, pô, eu perdi o ponto de entrada, eu fico esperando esse tal de pullback, essa retração, esse retrocesso, e ele não acontece. Pô, vai para o teu M1 e procura essa retração no M1 que você vai encontrar. E ele não vai fazer esse retrocesso na média móvel de 36 porque ele está com força compradora. Tá? Só vou repetir um conceito. Toda vez que o mercado está com uma força, se o mercado estiver subindo, mas ele estiver com muita força compradora, não adianta você ficar achando que ele vai voltar para a média de 36. Em algum momento, sim. Outros momentos, quando a força compradora é muito forte, a média móvel de 12 vai ser a tua boa entrada. Ok? Ele faz a retração. E olha o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Então, ele está tocando na média móvel de 36 em M1, ok? E de repente ele começa a fazer um requinache de alta. Perfeito. E se ele não fizer isso, voltar aqui para dentro, eu não vou
ser estopado, não vou perder dinheiro. Por quê? Porque eu só vou fazer realmente a minha operação acima desse nível e abaixo desse nível. Fora isso, dentro dessa zona aqui, é um termo que eu uso, tá, gente? Mas é uma zona proibida, tá? O trader tem que ter paciência para esperar e para enxergar isso, não ficar olhando o mercado e falar, poxa, não está tendo retração, eu não entro. Tá bom? Essa é uma das dicas. Outra dica, aqui eu utilizei para dar aula. Normalmente o que eu faço? Tá? Então vamos lá. Perdi a entrada de um certo par, tal. Tá bom. Você perdeu a entrada, por quê? O mercado vai te dar lucro, tá? Se você souber trabalhar, ele te dá inúmeras oportunidades. Então, eu deixei bem claro, alguns pares essa semana foram dados meio que de bandeja. Então, eu vou dar uma limpada aqui no meu gráfico, tá? E vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar aqui os pares que eu fiz o estudo para dar aula ontem à noite. Ó, aqui foi um trade que na madrugada, tá? Ó, a notícia só serve para especular, ok? Mas foi a favor. Eu como estou fazendo um outro tipo de gestão nessa conta aqui, então, e tinha essa notícia, eu falei, pô, o meu stop estava acima aqui da média móvel de 36, apesar da notícia, eu não teria sido estopado. E aí, ele teria pego pelo menos só no meu TP1, tá? Então, aqui quase perto do meu TP1, eu resolvi fechar. O que eu vou analisar agora? No M15, olha, vamos colocar no H1. No H1, eu tenho aqui uma região complicadinha, né? Paradona aqui, ó. Então, você anota o teu suporte em H1, tá? E aí, se você for fazer uma reentrada, tá? Jogar aqui no M15, pô, perfeito. O que eu tenho que esperar no M15, no M5, perdão? Pô, eu tenho que esperar realmente uma queda um pouquinho mais acentuada e o que? Um pullback, e aí eu entro como? Vendendo, se for o caso. Lembrando que eu estou fazendo um contra-tendência, porque por enquanto, vamos olhar lá para o diário, a tendência do par no semanal é de alta, tá? Ele pode estar fazendo uma correção, certo? Até devido por causa da news, tal. Só que essa correção, o que eu tenho que ver? Se esse mercado no diário tiver muito comprador, ele pode estar batendo só na média de 36 no diário, ok? E vai resolver subir. Caso não aconteça isso, é ser mais inteligente que o mercado. Espera o fechamento desse Reiki Nash do diário, ou seja, de hoje, né? Vai esperar fechar hoje para ver se aqui é a abertura e se o fechamento dele vai ficar abaixo dessa média móvel de 12. Se ficar, você tem como target 109 pips, tá? Se você jogar no H4, que foi o que eu fiz ontem, eu vi que eu tracei a minha média móvel, coloquei minha resistência aqui em cima da média móvel de 36 e vi que ele fechou, o Reiki Nash fechou abaixo dessa média móvel. Então, ele estava no canal de baixa. Tanto é que eu não entrei por aqui, fui direto para o meu M5, tá? Ou M15, se não me falha a memória, deixa eu ver qual foi. Exatamente. Deixa eu só dar uma parada no gráfico aqui. Olha lá, onde foi a entrada, vou só diminuir, tá? Fiz pela minha estratégia do Reiki Ash mesmo, tá? Só que aqui é só para mostrar para vocês até onde foi. Beleza, ó, bateu aqui, o mercado reagiu, ó, tá lá indo novamente para baixo e com um possível target de até quantos pips? Por isso que você faz o estudo no weekly, porque ele pode ir aonde, tá? Até onde ele pode ir? Vamos colocar, eu não costumo traçar linha de tendência no semanal. Você pode, deve, quando você pega uma linha de tendência bem esticada e coincide uma linha de tendência com resistência e suporte. Mas eu vou deixar essa linha aqui, que ela foi traçada no diário. Olha só que interessante. Ou seja, se ele fechar abaixo desse ponto da média móvel de 12, ele vai fazer uma retração. Olha a tua média tocando linha de tendência de alta. Ele vai até aqui.
ele vai fazer uma volta aí de 132 pips, que coincidentemente, não adianta olhar só para essa linha de tendência, nós temos resistências e suportes intermediários. Aqui ele não lateralizou, ele me deixou o quê? Uma resistência. Então ele tem um target aqui, ó, que vai coincidir esta resistência anteriormente, que vai virar um suporte, e vai coincidir com a minha linha de tendência. Então o mercado pode cair 188 pips e subir, tá? Mas eu tenho que enxergar isso graficamente e nunca achar. Perfeito? Vamos olhar, vamos fazer um estudo no nosso AudiCAD aqui. Ó, para quem já conhece a estratégia, tá? Vamos lá. Tô no meu 240, tá? O que é o 240? Para quem conhece a estratégia, 240 é exatamente isso aí que todo mundo já falou aí. Para quem já estudou, para quem está se aprimorando nessa estratégia, tá? É a média móvel de 36 no 240. Pois bem, essa estratégia é a famosa estratégia 240 pelo M60. Então o que acontece? Quando eu saio do 240, eu vou diretaço para o M60. Ó, nem preciso pensar duas vezes. Aí o que acontece? Tá lá o meu fundo, ó. Só puxar. Ok? Então, ele está caindo, certo? Posso entrar vendendo? Pô, ele mostrou que ele quebrou esse fundo? Não, gente, ele não mostrou. Ele simplesmente mostra para a gente quando ele transforma esse suporte em resistência. Quando me der uma entrada aqui, eu posso vender. Porque eu sei que ele quebrou lá no 240. Ok? Se eu chegar agora, se eu ficar olhando, tá? E falar, pô, tá descendo e eu não estou fazendo nada, pô, é porque você não está prestando atenção e focado neste par. Você está focado em vários pares que estão instalados aí no teu MT4. Ao invés de você ficar com o bolso cheio de dinheiro, focado em 1, 2, 3 pares no máximo, você quer enxergar o mercado inteiro, tá? Eu conheço um italiano, que eu já falei para vocês quem é, que ele fica focado em apenas 3 pares, tá? Euro-dólar, USD-JPY e GBP-USD. E ele faz 1% todo dia, tá? Por ser juros compostos, o mercado não são 30 dias fazendo 1%, né? São 22 dias, 20 dias aí que ele trabalha, de segunda a sexta, né? Depende do mês, quantas semanas tem. Ele acaba atingindo os 30% dele todo mês, tá? Então, ele não fica procurando coisas mirabolantes. Vocês que complicam a vida de vocês tentando comprar softwares mirabolantes e não querer entender o mercado. Então, o que eu faria nesse caso? Pô, tá aqui, tá com força vendedora, tal, vou ficar esperando. Pô, gente, isso aqui é do 240. Olha para o 120. Vamos pensar junto. Ele já não fez a retração no 120? Eu não tenho mais, por enquanto, eu não tenho que me preocupar com a retração do 120. Essa linha aqui está marcando a média móvel do meu 240. É aquela nossa estratégia do 240 pelo M60, certo? Fui no M60, tá caindo. Tá, tudo bem. Eu entendo que tá caindo. E daí, o que você vai fazer? Vai lá para o teu M30 e vai ver pela ação do preço o que vai acontecer. No M30 pode ser que te dê uma super entrada, tá? Mais rápido do que no teu M60, ok? E você precisa enxergar o que no teu M30? A tua linha de tendência, gente, ó. Olha que simples. Qualquer pullback que ele der mais ou menos nessa região, você entra vendendo. Ah, pô, mas mudou, você errou. Não, se mudou o mercado, ele quebrou a linha de tendência, você vai procurar um outro tipo de setup, um setup de alta. Se ele mudou o mercado, então vamos ser inteligente. Se o mercado mudou, o que ele fez no 240? Bateu aqui e começou a fazer um Reiki Nash de alta. E aí você sabe que ele vai voltar para a tendência normal dele. Ele transformou, ele sentiu a média móvel de 36, fez a retraçãozinha dele e vai começar a subir. E aí você consegue enxergar aqui em número de pips menores. É simples assim. Você vai começar a enxergar por onde?
pelo M60. Você vai conseguir enxergar. Então aqui, eu estou preocupado em abrir a minha ordem? Não. Eu tenho um gestor de risco. Tá? Eu não tenho um robô, como muitos acham que eu tenho. Eu tenho um gestor de risco fantástico. Só falta falar. Ok? Utilizo ele com o meu stop loss automático. Ele sabe onde colocar o meu stop loss. Ele abre as operações com um clique. Tá? E eu uso no módulo manual. Por quê? Porque eu não quero cair em roubada. Às vezes o mercado chama para fazer uma venda e eu deixo ele no módulo automático para abrir, que não está errado, mas o mercado dá uma enganada no robô. Ok? Agora, quando você está aqui, você consegue analisar. Algumas perguntas que eu recebi, o que é? Puxa, eu não entendo o que é um face-to-face. Face-to-face, gente, aqui, linha de quebra, ok? No caso aqui eu tive um setup perfeito de alta, então eu tenho ponto 1, ponto 2 lá em cima e uma excelente retração na média móvel de 36. Eu passo a minha linha na frente. Quebrou o meu ponto 2 e meu ponto 3. Deem uma olhada no face-to-face aqui. Ó. Vamos puxar aqui um pouquinho. Vou parar o gráfico. Ó o face-to-face. Como é que eu sei que isso aqui é um face-to-face? Ok? Face-to-face é simples, gente. Primeiro, tem que quebrar o ponto 2 e o ponto 3, essa retração. Este Reiki Nash de alta quebrou? Quebrou. Dá uma olhadinha. O fechamento, abertura do lado esquerdo, fechamento do lado direito. O fechamento do lado direito do candle de baixa ficou no mesmo nível que a abertura do lado direito do Renko de alta. E o fechamento do Renko de alta quebrou o ponto 2 e o ponto 3. Quebrou esta linha de tendência. Então, como é que eu posso falar o seguinte? Quando ele faz uma retração, aí eu vejo que muita gente abre ordem aqui, comprando. Mas, gente, esse Reiki Nash, ele nem terminou. Então eu só posso falar que está tendo uma encarada de Reiki Nash, que é o face-to-face, a famosa encarada, quando esse Reiki Nash terminar. Quando houver o quê? O fechamento dele. Então quando essa figura se formar aqui, é porque eu poderia entrar comprando. Calcula o teu spread, obviamente vai estar aqui um pouquinho acima. Provavelmente você vai fazer aí a configuração do seu robô para ele colocar ou em cima da média móvel de 36 ou na mínima da outra, ou 7 pips aqui, perfeito, vai bater lá no teu TP1, no teu TP2, você faz a gestão, isso é bem tranquilo, sem problema algum, tá? Então, não tem segredo, enquanto você não esperar o teu Reiki Nash terminar, como é que você vai falar que é uma encarada? Um face-to-face. Aí você olha para cá e fala, mas ele fez um face-to-face, neste ponto aqui, tá? Mas qual o melhor ponto? Este aqui, onde o preço quase tocou na média móvel de 36, ou este aqui? Então vamos deixar bem claro as coisas. Vamos supor que porque analisar o passado, é legal. Por isso que eu prefiro fazer as operações ao vivo, em conta real e mostrar o que está acontecendo no mercado. Tá bom? Então vamos analisar aqui. Fez um face-to-face? Fez. Tá, você entrou comprando aqui. Aqui quase tocou na tua média de 36. Então aqui não é um setup clássico. Se você comprou mais ou menos aqui, ok? Você colocou o teu stop. Aqui nós estamos no M30, o teu stop, se não me engano, está de 7 pips a partir da média móvel. Então dá até aqui dá 13, com mais 7, 20, perdão. Então você está aqui, ó. Opa. Você fez tua compra mais ou menos aqui e 13 mais 7, 19. Vai dar 19 pips. Beleza. Vai bater aqui. Não chegou a tocar no teu TP1. Tá? Mas o que você está vendo esse par? Você está fazendo o quê? O par está te mostrando que ele está caindo e você está comprando. Beleza. Mas olha o que está acontecendo com o par. Tá? Está caindo. Ele está caindo desde o 120, que é aquela nossa velha e boa estratégia do quê? Vamos lá? Vamos
desvendar os mistérios, tá? Vamos analisar o principal. Vou limpar tudo aqui, tá, gente? Ó, vou só puxar o meu robozinho para calcular 120. Tô tranquilão, não tem que se estressar. Esse mercado não é para se estressar, tá? Esse mercado é para saber fazer, para entender. Então, vamos lá. Se eu tô aqui no meu 240, ó, está batendo lá na média móvel, tá? Ele pode vir buscar aqui, ó, o suporte, a resistência que foi quebrada aqui, ele vai buscar esse suporte aqui para trás, se arrebentar aqui, tá bom? Nosso contra-tendência, eu nem vou marcar aqui a nossa resistência e o nosso suporte do 480. Vamos lá para a nossa estratégia que a gente aprendeu, que foi o contra-tendência. Contra-tendência, ele começou aqui, tá? Não deu chamada nenhuma de venda, veio aqui. Aqui ele também não fez chamada nenhuma de venda. Por que ele não fez chamada nenhuma de venda? Porque ele foi fazendo o quê? Baixos mais altos. Então não foi chamando nada. Então não adianta você entrar aqui, que se você tivesse vendedor aqui, você só olhou para o teu futuro. Você esqueceu que lá no passado ele fez a mesma coisa e depois ele subiu. E aqui quando ele fez a chamada de baixa, o que aconteceu? Está mais alto que esse aqui. Então aqui foi uma lateralização, correto? Então vamos fazer o nosso contra-tendência. Nosso contra-tendência, ele começou com um ângulo esticadinho aqui, depois ele mudou o ângulo. Olha só que interessante. O que é mudar o ângulo? Se você falar assim, pô, tem 3 toques nessa minha linha de tendência, veja só, 3 toques nessa linha de tendência, tá perfeito? Tá. Rompimento da minha linha de tendência, cruzamento das médias móveis e o que acontece? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. No meu contra-tendência, para onde eu vou? Vou para o meu 120. Para o meu 60, perdão. Então, o que acontece? Se eu for olhar, me deu agora um ponto de entrada. Já estou com 30 pips, certo? Mas se você quisesse fazer um contra-tendência diferenciado, ou se você já começasse a entender como funciona o mercado, passa a tua linha de quebra, tá? E aí, olha só que interessante. Todos esses... Aqui houve uma lateralização muito grande. Então, eu estou só analisando, dessecando. Olha só. Aqui eu tive o quê? Um suportão. Olha para o passado. Não fica se apegando só ao presente. Então, aqui eu tive um suporte, tá? E aí o que acontece? Quebra da minha linha de tendência, aqui eu tive uma retração. Mas será que não aconteceu nada? Aqui, tudo que acontecesse abaixo dessa linha seria bem-vindo. Por quê? Porque saiu dessa lateralização. Vamos dar uma olhada no nosso M60. Olha que interessante. Olha o ponto de entrada que deu e o teu stop. Com 22 pips de stop, você poderia ter feito aí 66 pips a seu favor. E olha só aquela linha que eu marquei. Ela funcionou como o quê? Como suporte. Está vendo como quebrou, o preço subiu, transformou o teu suporte. É só ajuste, né, gente? Ó, só um ajustezinho. Transformou o teu suporte numa resistência e te deu um belo ponto de entrada com 20 pips de stop loss. Quando bateu aqui, ó, bateu no TP2, você já fez um cenário positivo. Agora, o que você precisa fazer? Bom, vamos lá. Vou olhar para o meu 240, é a técnica dos 240 pelo 120. Tá ali, ó. Marca a tua média móvel de 36 no 240, vamos até colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Lembrando que hoje é sexta-feira, ok? Muito cuidado. Tá marcadinho. Eu ainda não tenho um fechamento dessa vela aqui, tá? Se ela fechar aqui abaixo, eu vou do 240, eu vou para o meu M60. No meu M60, se eu vender agora, eu posso vender e ele resolver voltar aqui um pouquinho para depois cair. Então, eu espero ele transformar esse suporte aqui numa resistência. Se eu for para o meu M30, olha o que acontece. Quem sabe ele não... Se ele tocar aqui e começar a cair, é porque ele está com força vendedora. Aí eu vou lá e continuo fazendo a minha operação de venda. Uma contratendência, mas uma contratendência com um target pré-definido. Qual seria esse target? Dá uma olhada lá no teu 480. Ó, ele deixou para trás aqui
uma resistência que possivelmente pode ser que ele procure como apoio de suporte. E outra coisa também que você tem que enxergar, tua linha de tendência aqui, ó, dando 3 toques aqui. Então seria interessante ele vir até aqui, ok? Para depois buscar o canal de alta dele, se buscar. E se ele romper isso aqui? Pô, se ele romper isso aqui, não precisa ficar estressado. Oh, você errou, tá? Eu não sou vidente, gente. Você vai buscar o teu próximo fundo, né? O próximo suporte que ele deixou para trás, tá? Ou aqui nessa região, ou um pouquinho mais baixo, aqui. Então, leitura gráfica não tem muito segredo, tá? O grande segredo é você, primeiro, quando você for analisar o mercado, seja louco, cara, seja uma pessoa completamente, seja um doido varrido, entendeu? Primeiro, que não tem que ter cachorro, nem criança, ninguém do teu lado, tá? Porque você está mexendo com dinheiro, às vezes é o seu dinheiro ou o dinheiro dos outros. Então, isso aqui não é uma dica contra nada, contra cachorro, contra criança, contra esposa, nada disso. Mas você tem que estar focado. Agora, se você quer ser trader e você está executando operações no teu local de trabalho, teu chefe te chama para fazer alguma coisa, ou você é chefe, teu funcionário te chama para resolver algum pepino, não dá. Você precisa entender isso. Não dá. Então, qual seria... Aí você vai falar, pô, então eu vou desistir. Eu não falei para você desistir. Eu falei onde eu quero chegar. É que você procure um mercado que melhor se adeque à sua condição para você fazer umas operações em paz. Então, qual seria esse momento? Pô, pega o mercado asiático. Vai para o mercado asiático, sem problema algum, vai dormir um pouco mais tarde, mas aí vai lá, seja um bom marido, dê um beijo nas crianças, coloque as crianças para dormir, 9 horas, 9h30 no máximo, fica na frente do computador, pega 2, 3 pares do mercado asiático, faça todas as linhas de estudo e foco. Gente, este mercado, por mais que as pessoas falem que ele é de alto risco, não, alto risco é a nossa irresponsabilidade. Então, quando eu brinco assim, pô, eu sempre falo, né, para os meus alunos, ó, tira a esposa do quarto do teu escritório, tranca a porta do teu escritório. Se você for fazer trades no teu local de trabalho, se for permitido, de repente você é o dono, né? Então, se você vai lá, tranca, fala assim, gente, põe uma plaquinha, por favor, das 9 às 11, não quero problema. Tudo bem. Você está criando uma situação para você ser vencedor, porque esse mercado é foco total. Se você não tiver foco, se você for discutir problemas familiares, se você for tentar fazer operações financeiras com uma criança no colo, se você for tentar fazer operações financeiras brincando com o teu cachorro, ai que bonitinho, o teu gato passando por cima do teclado, você não vai ser trade. Pode ter certeza, você vai tomar um prejuízo, aí depois você vai começar a ficar com raiva do teu gato, porque é normal do ser humano. O ser humano é um bicho complicado pra caramba, né? Ele transfere responsabilidade. Aí você começa a tratar mal sua mulher, porque você não foi capaz de falar para ela, amor, deixa eu focar no mercado de trabalho para fazer dinheiro, para fazer uma renda extra, ok? Aí teu gato pisa lá no teclado, né? Aí você perdeu dinheiro, não porque o teu gato pisou no teu teclado, mas é porque você deixou o teu gato entrar lá, ok? Parece que o que eu estou falando aqui é baboseira, mas não é, gente. Se você não tiver foco na sua vida, você não conquista nada. Tudo que te tira atenção no mercado financeiro, tá? Vizinho tocando campainha. Então na minha casa eu não tenho nem campainha, porque aí o vizinho pode fazer o que ele quiser que eu não vou atender. Entendeu? Eu me tranco no meu escritório, certo? E faço as minhas operações. Ok? Mercado financeiro. Vocês têm que entender que tem os seus altos e baixos. Quando ele está baixo, quando ele está ruim, mesmo que você faça a melhor análise do mundo, ele vai estar ruim. Ok? Quando ele está ruim, você vai perder pouco. Quando ele definir tendência, você recupera a sua conta e você faz a sua conta subir. Ou a sua conta ou a conta dos outros, sem problema algum,
Quem sou eu para julgar? Não estou julgando nada. Se você quer pegar a conta dos outros para gerenciar, sem problema, desde que você o faça com responsabilidade. E ter responsabilidade é ter foco. Não adianta fazer trade com criança no colo. Não adianta fazer trade com gato passando em cima do teu teclado. Não adianta fazer trade com cachorro dentro do teu escritório, dentro do teu ambiente de trabalho. Porque depois, a gente, como tem a mania de transferir a responsabilidade para os outros, a gente fica com raiva do nosso cachorro. Começa a dar chute nele, olha para o gato e fala, pô, eu vou estrangular. A última que eu vi, e ele sabe quem eu estou falando, foi a empregada que passou o pano no teclado. Faça-me o favor, né? Me fala qual a função aqui no teclado que tem que fecha todas as operações. Não existe isso. Tomou um belo de uma chamada de margem, um margin call, ok? E aí, pô, coitada da empregada, foi a empregada. Não foi ele, não foi o bonito. Certo? Você sabe quem eu estou falando. Então não foi empregado, não põe, cara, aqui, se eu mexer em todos os meus, no meu teclado, vai aparecer o quê? Aparecer esse trem aqui. Pô, vem aqui, ó. Fecho aqui, passei a mão nas minhas teclas todas, não aconteceu nada, não fechou nada, né? Não mexeu, não houve nenhum tipo de movimentação e nada aqui. Não tem como. Só vai ter isso se, por exemplo, se sua empregada for uma pessoa que saiba mais do que você do mercado financeiro, vem aqui e clique no Close All Trades. Ela vai ter que abrir a janela do navegador e clicar no Close All Trades. Aí fica bonito. Tá bom? Aí fica perfeito. Então ela sabe mais do que você mexer. Ok? Então presta atenção, gente. Para de ficar olhando para um monte de pares. Procurem pares que tem volatilidade. Tá? Aí a grande pergunta, pô, depois de toda essa coisa moralista, pô, eu não sei quais são os pares que tem volatilidade. Pô, peraí, então falei à toa, né? Então vamos lá, vamos pegar a par que está tendo volatilidade. Joga no H1, tá? Olha só que interessante, né? Ainda caiu pra caramba, né? Ainda do meu fechamento aqui. Então, joga pro H1 ou pro H4, tá? Cruzamento das médias móveis, esse par está tendo volatilidade, pode cair até a tua média móvel de 200 em H4, que seria no H4, seria o equivalente no nosso Reikinashi, mais ou menos, deixa eu colocar aqui, no 200, opa, não é esse par não, cadê, vamos lá para o nosso 240, lá, o equivalente a nossa média móvel ali, ó, de 36 no H4, quando eu quebrar aqui, clica ali, ó, vamos procurar uma entrada, ó, ele já está começando a tentar respirar, tá? E aí a ação do preço, alguém já ouviu falar em price action, alguma coisa assim? Se ele deixou este fundo aqui para trás e de repente ele toca aqui, ok? E começa a cair, você não faz nada, né? Pô, gente, se ele tocar aqui e fizer um Reikinashi de baixa, pô, tem uma linha de tendência para te ajudar a você colocar seu stop, tá? Como tua linha de tendência, ela vai mudando, ela começou aqui, ó, nesses 3 pontos, ela veio lá de cima, aqui, tocando aqui nos 3 pontinhos aqui, ó, 3 toques, tá? Ponto 1, que a pessoa não enxerga, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, depois ele veio para cá, ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3, depois ele migrou para cá, ponto 1, ponto 2, ponto 3, sempre linhas de tendências de baixa, certo? Então espera ele fazer o pullback, porque você vai fazer uma venda melhor, gente. Você vai acabar comprando, é o mesmo artigo, não é refugo não, né? Todo mundo fala, eu comprei refugo, não, você vai lá no final da feira, vai comprar a mesma fruta com um preço melhor, porque os feirantes querem ir embora e querem vender tudo, aí eles abaixam um pouco mais o preço. Então o que você faz? É melhor você vender aqui, quem está certo? Você que vendeu aqui ou eu que vendi aqui? Ok? Então, gente, eu estou cansado de ver as pessoas, eu sempre vou me colocar à disposição para dar essas dicas e ajudar vocês. Um bom pai, ele não passa a mão na cabeça dos filhos, tá? Ele corrige os filhos, porque se você não corrigir, o mundo vai corrigir e o mundo vai ser cruel com vocês, ok? Então a minha intenção aqui não é dar lição de moral para ninguém, é simplesmente falar para vocês, vocês fizeram o curso,
tem muita gente indo bem e tem muita gente que ainda, eu não sei e tal. Primeiro que eu nunca, sempre quem faz o curso, o meu pós-venda é sempre assim, eu estou sempre dando atenção, inclusive tem o nosso WhatsApp para vocês fazerem a pergunta, né? Então eu estou sempre quase que, tem gente que me faz a pergunta lá do outro lado do mundo, toma até um susto quando eu respondo a 1, 2 horas da manhã, certo? Também ele sabe quem ele está falando, que se perguntar eu respondo mesmo, né? Na hora que vibra lá eu acordo e respondo. Então, melhor do que isso, tá? Não tem. Às vezes no final de semana eu faço aí as nossas reuniões, falo sobre o mercado, domingo eu publico vídeo e tudo mais. Então é assim, eu estou dando os passos para você ser bem sucedido nas suas operações. Mas eu não sou responsável, tá? Vou falar um pouquinho aí de outra coisa que é bem interessante nesse vídeo. Existe uma coisa chamada um botão, que as pessoas acham que existe um botão no sentido de dispositivo de acionar alguma coisa, tá? Então, preste atenção no que eu vou falar. Isso vale para qualquer coisa na tua vida, no mercado financeiro, ok? Ou para o teu dia a dia. Esse botão, ele é um botão imaginário que vocês acham que existe. Como que ele funciona? Você pega esse botão, que é um dispositivo acionador, perdão, e passa para o teu vizinho, você acha que ele existe, para o teu vizinho te criar um estresse, uma discussão, um bate-boca, ok? E aí a pergunta que eu faço, porque eu estava vendo um guru falando sobre isso, esse botão realmente existe? Não, ele não existe. Primeira coisa, tá? Foi feita uma pergunta para repórter, esse botão não existe. Qual a analogia com relação ao mercado financeiro? Transferências de responsabilidade. Ou seja, não adianta que eu não tenho este botão, a corretora não tem esse botão, ok? Para provocar qualquer nível de estresse em vocês. Vocês são responsáveis por tomadas de decisões, ok? E às vezes você toma a decisão errada por vários motivos, e eu entendo, porque todos nós temos históricos de vida. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Então, às vezes você está passando por um problema pessoal. Não vai se meter a besta de fazer trade, ok? Quando você toma um loss, quando você perde muito na sua conta, descansa um dia, para de tentar se vingar do mercado, porque você vai aumentar a tua perda. Ok? Você está pegando esse botão, esse dispositivo e passando para o mercado e fala, porra, me provoca um estresse. Mas ele não existe, foi você que criou ele na sua cabeça. Tá? Tá aí na internet um guru super famoso falando sobre isso, sobre transcender ao ego. Ok? Então, ninguém tem culpa. Sempre você tem culpa do que acontece na sua vida. Isso é super importante para o teu desenvolvimento. Tá? Então hoje é uma aula mais voltada por Forex espiritual, tá ok? Pense no que eu estou falando, tá? Guarde esse vídeo para a tua vida toda. Não existe um botão, você não pode transferir algo que não existe, entendeu? Não existe botão acionador que você dê para uma outra pessoa te provocar um estresse. No caso, vocês estão dando esse botão para o mercado te massacrar, tá? Mas por quê? Porque você não está mantendo o foco, você esqueceu do que a gente fala no curso, dos passos, de cada passo a passo que você deve tomar, sobre você manter o foco, sobre você falar assim, filhão, papai vai fazer as operações, deixa o papai vai ficar quietinho, ok? Então você pode ser educado. Esposa querida, por gentileza, eu vou ficar focado nas minhas operações financeiras. Vai lá e fala com o teu gato. Gato, fala com o teu cachorro. Põe ele para brincar fora do teu ambiente que você vai fazer os trades, ok? E outra dica, tira a campainha da tua casa se você estiver focado. Você vai ver, não vai tocar campainha de vizinho nenhum. Se ele quiser pedir açúcar, ele vai pedir açúcar para o outro vizinho. Quiser pedir ovo, vai pedir ovo para o outro vizinho. Tá bom?
vai lá e foca nas tuas operações. Se você continua trabalhando, tá? Você tem outro emprego, continue nesse seu outro emprego, ok? Então, mas não adianta você estar trabalhando e ficar olhando o mercado financeiro, ok? Então você precisa manter o foco. Então, existem soluções que eu já falei que existem estratégias para você utilizar no mercado asiático. É um horário que você vai estar chegando na tua casa, tá? E quando você estiver na sua casa para fazer operações no mercado asiático, crie um ambiente confortável. Quando a gente chega em casa, a gente vai ter que fazer algumas coisas, tá? Que é dar atenção, jantar, tomar banho, relaxar, dar atenção para a esposa, que é super importante. Se você não der, o Tanaka vai dar, ok? Já vai dar, o Tanaka vai aparecer lá na tua casa. Então dê atenção para sua esposa, dê atenção para os seus filhos, super importante. E acima de tudo, tire um tempo para você falar, poxa, agora é um horário que eu posso realmente manter o foco. Se você, depois de todo esse sermão que eu falei aí para vocês, se vocês não conseguirem manter o foco, não, esse mercado não é para vocês. Tá bom? É a nossa velha frase, você vai tomar na tarraqueta muito até aprender. Vai criar até calo. Tá bom? Não é difícil, tá bom? Domingão eu monto um vídeo falando quais são os pares da semana, como eu fiz essa semana. O euro-dólar e o USD bateram no TP1, bateram no TP2, depois eles voltaram, não interessa, a conta foi fechada no lucro. O USD-CAD foi mãe, ou seja, enquanto subia estava todo mundo vendendo, e eu não sei para que isso. Quando você poderia estar fazendo operações a favor da tendência. E aí o que aconteceu? Eu estava focado no euro, USD, CHF. Quando eles lateralizaram, eu larguei, coloquei eles para o lado e falei, vou procurar um par que pode ser que me dê alguma coisa. Quando eu enxerguei graficamente a retração do USD-CAD, foi quando eu abri a ordem. Ok? E aqui é conta real, tá? Chegou a bater 3.897 no mercado que estava bem complicado. Tem outros traders que eu converso bastante, traders que super experientes que não tiveram a recuperação que eu tive, ainda não recuperaram, tá? Eu não sou o melhor trader do mundo, eu simplesmente faço uma boa leitura e eu tenho um bom gestor ao meu favor. É basicamente isso. Eu não preciso ficar calculando o risco aqui não. Eu dou um clique aqui e ele faz tudo. Tá bom? É basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha elucidado, tá? Só antes de encerrar, eu trabalho aí com uma margem de 30 pips de stop loss. É um conceito meu, não mais que isso. Porque você tomar 100 pips de stop loss é porque você fez uma baita de uma coisa errada, tá? Existe uma proporção entre até onde pode ir o teu target e onde você deve colocar o seu stop loss. Então vamos supor, se eu for entrar vendendo, que ele está fazendo a retração agora, se ele começar a cair, tá, e eu for entrar vendendo, até onde é meu target, tá? 151 pips. Então se meu stop for de 30, eu vou ter 5 vezes mais do que meu stop, então é coerente. Agora quando o teu stop é de 30 e você vai buscar 30, não tem o 1 para 1, só se você for muito fera. Mas eu não entendo quando a moeda cai, sobe ou cai 100, 200, 300, 400 pips e você fica no 1 para 1. E você fica fazendo reentradas, se arriscando de novo. E você nunca sabe quando o mercado vai voltar. Ok? Então, fica a dica para você ser bem sucedido. Primeiro, mantenha o foco. Ame sua família. Continue gostando do seu gato, do seu cachorro e dos seus filhos. Muito da sua esposa. Tá? Tenha equilíbrio nisso tudo. Eles não têm culpa de nada se você não consegue manter o foco. Para manter o foco, você precisa conversar com eles e falar que aquele momento é só seu. Vale essa dica. Mantenha o foco também em poucos pares.
Não precisa ficar inundar o teu MT4 com um monte de pares. E outra dica importante, faça uma adequação do teu modo de vida, ok, para esse mercado. Esse mercado ele funciona 24 horas. Nós temos 3 grandes mercados, basicamente. O mercado londrino, o mercado americano e o mercado asiático, né? Uns com mais, outros com menos volatilidade, tá bom? Então tenta se adequar a isso. E mais importante, às vezes muitos pares, né, estão lateralizados, mas você continua insistindo em forçar, em querer achar um pelo na cabeça de ovo. Não façam isso, tá? Essa é a minha dica. Eu espero que tenha ajudado mais do que tenha atrapalhado. Se não fui útil para vocês, não tem problema algum. Basta nem ouvir até o final. Falar, isso aqui não é para mim. Fica à vontade aí de não ouvir até o final. Tá bom? Também não vou ficar chateado, porque eu não vou dar nenhum tipo de botão, que é o dispositivo acionador, né? ou qualquer tipo de dispositivo, para que alguém me crie um estresse. Tá bom? Eu sou muito claro sobre isso. Então pensem no que eu estou falando. Tá? Não permitam que nem o mercado financeiro, nem qualquer outro tipo de coisa na vida de vocês seja acionada para causar um estresse em vocês. Isso não existe. É vocês que transferem a responsabilidade para outra pessoa provocar alguma reação em vocês. No caso, vocês estão transferindo para o mercado essa coisa. Então pense nisso. Tá? E seja bem louco mesmo. Fique falando sozinho, como eu faço. Eu fico falando sozinho o tempo todo, que é legal ser louco. Tá? O que seria do mundo sem os loucos? Né? Então, eu prefiro ser um deles. Tá joia? Vejo vocês no próximo vídeo. Espero falar menos. Abraço a todos, bom final de semana.